Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família é em outro nível e nós estamos falando sobre homens em genes. Isso, homem em genes. Por isso eu quero pedir para você já compartilhar. Logo no começo desse vídeo, compartilhe com um homem, compartilhe com uma pessoa, compartilhe com um amigo. Você pode compartilhar no grupo da sua família, porque essa mensagem vai mudar a sua família. Afinal de contas, vai levar ela para outro nível. Porque estamos falando sobre Deus. E se tem alguém que pode mudar a humanidade, mudar pessoas, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, vem comigo agora, homens em gêneros. Vem comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Olha a palavra do Senhor para nós aqui. Ó, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Homens em Gênesis. Homens em Gênesis são homens de propósito. Eu vou refrisar. Homens em Gênesis são homens de propósito. Por isso eu quero levantar 3 pontos que fez Noé achar graça aos olhos de Deus. O primeiro ponto é esse: homens de propósito. Noé era um homem de propósito. Propósito de vida e propósito bom. Afinal de contas, o que é propósito? Grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Isso é propósito. E quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo de número 8 e versículo de número 28, deixa eu ler para você, nós vamos entender que eu e você, os homens dessa geração, precisa ter propósito. Romanos 8, 28, está escrito dessa forma: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não foi criado em vão, não foi criado por acaso, você foi criado para um propósito. Tem algumas pessoas que têm colocado em sua mente, em seu coração, um propósito ruim para a sua vida e tem andado num caminho mau, num caminho ruim, mas você não foi criado para esse caminho. O propósito que você foi criado está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, e o versículo é o de número 16. Ó, 1,16 de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você foi criado para servir a Deus. Você foi criado em um único propósito, um propósito de vida que é andar com Deus. Noé tinha um propósito na sua vida. E o propósito da vida de Noé está aqui. Foi isso que fez ele achar graça nos olhos de Deus. E Deus não quis o destruir. Qual era o propósito de Noé? O propósito de Noé em sua vida aqui na terra está aqui no versículo, no capítulo 6 de Gênesis, e o versículo de número 9. Noé era um homem justo e reto. E ele andava com Deus. Olha o propósito que Noé tinha: ser justo e reto e andar com Deus. Esse propósito fez com que Noé não fosse destruído, fez com que a sua família não fosse destruída pelas águas, fez com que os animais fossem salvos do dilúvio, porque a vontade de Deus, em primeira instância, era destruir tudo. Se nós lermos o versículo de número 7, vamos entender que Deus está a fim de destruir os homens, está a fim de destruir os animais, está a fim de destruir os répteis, as aves, está a fim de destruir tudo aquilo que ele fez.
Por causa da contaminação do pecado na face da terra. Por causa da multiplicação do pecado. E você entende que aqui no capítulo 6, e o versículo de número 3, Deus já vai dizer, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito eternamente com o homem. Não, por isso os homens a partir de agora serão reduzidos a uma vida de 120 anos. Deus já está pensando em reduzir a vida do ser humano, até que nós chegamos no versículo de número 7, que Deus pensa em destruir tudo, mas alguém que tinha um propósito de vida e um propósito bom, mudou o pensamento de Deus. Alguém que tinha um propósito de vida e um propósito bom, que entendeu por que ele foi criado, que entendeu por que ele foi formado, fez com que Deus olhasse com um outro olhar, com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça. Graça, favor não merecido. Então Deus olhou com esse olhar para a vida de Noé, porque Noé tinha um propósito de ser justo, ele andava com a justiça, andava com uma retidão na sua vida e andava com Deus, ou seja, andava nos caminhos de Deus. O coração de Noé, mesmo quando queria pecar, se voltava para Deus e dizia, eu não vou pecar, porque eu quero andar diante de Deus, e se Deus é santo, eu preciso ser santo. Irmão, agora vem comigo, homens em Gênesis. O que significa ser justo? E para que eu tenho que ser justo? Olha, qual é a causa, o motivo, o que me levará se eu ser justo aqui na terra? Ser justo? Alguém que tem aí uma qualidade de ser correto, imparcial, conforme a justiça. Em outras palavras, é uma pessoa honesta, íntegro e que não toma partido. Isso é uma pessoa justa. Nós precisamos ser assim, justo. Não podemos tomar partido de A, de B, para defender fulano, defender ciclano. Não, temos que andar com a justiça. É o que nós precisamos fazer. Era o que Noé fazia. Andava com a justiça. Ele não tomava partido de forma nenhuma quando tinha que resolver um problema. Ele era íntegro. Ele era honesto. Não se comprava Noé com palavras bonitas. Não se comprava Noé com mercadoria. Não se comprava Noé, não, de forma... Ele era íntegro. Ele era honesto. Ele andava conforme a justiça. Agora vem comigo aqui, por quê? Quando eu falo de pessoa justa, eu olho para o livro de Salmos, do capítulo 11, eu vou até ler isso, Salmos, capítulo de número 11, e o versículo de número 7. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Olha aqui o que diz Salmos, quando se trata de justiça. Salmos, no capítulo 11, e versículo de número 7. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para o reto. Você entendeu? O Senhor é justo e ele ama a justiça. E o rosto do Senhor se vira para olhar, para enxergar, para contemplar os retos. E quem é reto? Reto vem da palavra justo. Alguém que anda corretamente. É isso aqui que está dizendo. Alguém que é honesto, alguém que é íntegro. Os olhos do Senhor, o rosto do Senhor se vira para esta pessoa. Irmão, quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus é honesto, é justo, é reto. Ele se sente que o Senhor tinha abandonado. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma das razões que Jesus está na cruz do Calvário e ele entrega o Espírito ao Pai e morre, sentindo desamparado. Se o Senhor virar o rosto para nós, nós sentimos desamparado. Quando ele vira o rosto e não enxerga a gente,
nós andamos em uma escuridão, mas quando ele olha para nós, nós sentimos seguro. Não, quando ele olha para nós, quando o rosto dele está virado para nós, irmão, o nosso caminho é caminho de luz, a nossa vida é uma vida abençoada. E a Bíblia está dizendo, se nós somos retos, se nós somos justos, andar conforme a justiça, o Senhor vai olhar para nós. E você acha que se o Senhor estiver olhando para você, ele vai querer ver você sofrendo? Não! Bem verdade que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aparece dizendo, e nós somos muito mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou, Jesus Cristo vivo. Então nós vamos ter dificuldade, mas o Senhor vai estar olhando para nós. E se ele estiver olhando para nós, é sinal que vamos vencer as dificuldades. O justo florescerá. Salmos de número 92 e versículo de número 12. Eu vou ler para você, porque é muito forte isso aqui. O justo florescerá. O ímpio vai perecer. O ímpio vai perecer. O ímpio vai desaparecer. Mas o justo, tá aqui, Salmos de número 92, verso 12. Olha o que diz a Bíblia. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Irmão, isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Não importa qual dificuldade você está enfrentando, não importa qual deserto você está andando, não importa qual é a circunstância que você está, se você é justo, você vai florescer. Você vai florescer. Não, alguém está desejando que eu perca, alguém está desejando a minha morte, o inimigo se levantou, as ondas do mar veio contra a minha vida, a tempestade está fazendo com que a água entre dentro do meu barco, mas Deus está dizendo, você é justo? Você vai florescer como a palmeira, meu irmão. É a palavra de Deus que está dizendo. E isso fez com que Noé se destacasse entre os outros. É por isso que os outros vão perecer e Noé vai florescer. É por isso que os outros vão morrer no dilúvio e Noé não vai morrer no dilúvio. Por quê? Porque é justo e o justo floresce. Salmos de número 112 e versículo de número 6. O justo não será abalado. Vamos ler? Salmos, de número 112, versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia. Na verdade, nunca será abalado o justo. Nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Eu vou refrisar. O justo estará em memória eterna. Quer ver só? Eu estou falando de Noé. Quantas vezes você ouviu falar sobre Noé? Se eu perguntasse quem é Noé, até uma criança pode responder isso. Porque se conta a história dele. Se conta a história de Noé. Noé foi um moço lá, o senhorzinho de cabeça branca, que construiu uma arca, que os animais entrou tudo dentro da arca, e entrou ele, a sua esposa, o seu filho, o seu outro filho, a sua nora, a sua outra nora e a sua outra nora entrou dentro da arca, e eles foram salvos do dilúvio. Fechou a arca por dentro, mas Deus selou a arca por fora, e as águas começou a cair, e Noé não pereceu com a sua família no dilúvio, mas foi livre dele. Até hoje nós contamos a história. Por quê? Porque o justo não será abalado, ao contrário, a sua memória permanecerá para sempre. Deixa eu ler um versículo mais abaixo, não temerá maus rumores, firme está o seu coração, confiando no Senhor. Essa é uma pessoa justa. Confiando no Senhor. Deixa eu ler mais um pouquinho. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Isso é o justo. O justo, meu irmão, permanece. Olha, seja justo. O justo, os olhos do Senhor procuram ele. O justo florescerá, o justo não será abalado. Esse é o segundo ponto que nós temos aqui com Noé.
Porque o primeiro, ele tinha um propósito de vida. Faça um propósito de vida. E entenda, você não foi feito por acaso. Tanto. Tudo que existe hoje foi feito para ele e por ele. Por ele e para ele. Entenda, você pertence a Deus. Os seres humanos precisam entender isso. Pertencemos a Deus. E quando você andar na terra, seja justo. Agora, o terceiro item que destaca Noé, que Deus, ao olhar para ele, achou graça, é porque a Bíblia fala que ele é reto. Ele é reto, embora coincide aí com a justiça, como sendo alguém justo, mas a palavra reto também tem um significado, pode ser considerado alguém que é responsável pelas suas decisões, sem agir por impulso. Alguém que é responsável pelas suas decisões. E ele não age por impulso. Não, essa é uma pessoa reta. Por impulso, Pedro disse a Jesus, não se entregue. Olha o que... deixa eu ler essa passagem aqui, Mateus, no capítulo 16, e versículo de número 23. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Mateus, ó. (16, 23). Ó, olha o que aconteceu com Pedro, um homem que andava com Jesus, mas por impulso ele olhou e disse, ó o que ele vai dizer. Ele, porém, virando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus dizendo, por quê? Porque no capítulo 16, em verso 22, Pedro, tomando a parte da palavra, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de nenhum modo te acontecerá isso. Jesus está falando que ele vai ter que morrer, mas vai ressuscitar o terceiro dia. E Pedro está dizendo, tenha compaixão do Senhor. Não se entregue assim. O Senhor não pode ir para a cruz. O Senhor não pode morrer. Sabe o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Alguém que age por impulso não tem a paciência de esperar o momento de Deus, porque não consegue compreender as coisas espirituais, só compreende as coisas carnais, que é dos homens. Lembra de Sara? Sara está agindo por impulso. Toma Abraão Agar e tem filho com ela. Então, quando ela tiver o filho, eu pego para mim. Mas Deus disse para quem? Para quem que era a promessa? Não era para Abraão e a sua esposa? Porque Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus não é Deus de confusão. Então não age por impulso. Homens em Gênesis são homens retos que não agem por impulso. É os homens que nós precisamos hoje. Por impulso, Tiago e João queriam orar para descer fogo do céu. Lembra? Livro de Lucas. Deixa eu ler para você. O livro de Lucas, no capítulo de número 9, e o versículo de número 51. Olha o que diz a Bíblia. E lembra, João é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, que tinha um coração enorme, que deitava a sua cabeça no peito de Jesus ou no ombro de Jesus, que tinha uma intimidade enorme com o mestre, capaz de ter coragem de perguntar quem era o traidor. Olha o nível que eles chegaram. O Senhor mandou eles ir. Falou assim, ó, pega uns homens aí. E aconteceu que, completando os seus dias da Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou o mensageiro adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali lhe preparar uma pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porquanto seus aspectos eram como de quem ia para Jerusalém. Eram judeus que estavam indo para Jerusalém. Os samaritanos disseram, não, aqui vocês não podem ficar. Nós não vamos deixar vocês ficar aqui. E vendo isso, seus discípulos, Tiago e João,
disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Por impulso, só porque não foram bem recebidos, só porque não quiseram dar hospedagem. Falaram: não, vamos orar para matar esse homem aí. Vamos orar que nem Elias orou e o fogo do céu desceu e consumiu um capitão de 50 com os seus. Vamos orar, mas ora. Jesus disse: gente, não é assim, não é. Olha o que Jesus vai dizer. Porém, virando-se ele, repreendeu-os e disse: vedes, não sabeis de que espírito sois? Não sabeis para qual propósito vocês foram criados? Não sabeis qual é a minha intenção aqui na terra? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus está revelando a intenção dele. Eu não vim para destruir a alma desses, ou de nenhum outro homem, mas eu vim para poder salvar. Para poder salvar. E você está querendo matar, gente. Não vamos fazer isso, não. Vocês já esqueceram qual foi o propósito que eu vim? Qual é o propósito de vocês? Para que eu chamei vocês? Eu chamei para que vocês pudessem dar vida. Dar vida, palavra de ânimo, palavra de alegria, de conforto. Confrontar, sim. Matar, não. Confrontar, sim. Matar, não. Irmão, confrontar, temos que confrontar para que possa haver mudança, mas não matar. De forma nenhuma. Ó, por impulso, os homens de Davi queriam matar Saul, achando que era Deus que estava entregando ele nas mãos deles. Samuel, no capítulo de número 24, versículo de número 4 e 6. Deixa eu ler isso aqui. Samuel 24, capítulo 4. Olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel. Ó. Então os homens de Davi lhe disseram: vês aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-te-lhe-ás como te parece bem aos teus olhos. Então Davi viu que era propício, levantou-se mansamente, foi lá, cortou um pedaço do manto ou da capa de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu, porque ele entendeu para qual propósito ele foi chamado. O coração dele doeu, porquanto cortara a borda da capa de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal mal contra o ungido do Senhor, que estende a minha mão contra ele, pois é ungido de Deus. Não posso fazer isso. Não nasci para isso. Não nasci para tocar em um ungido de Deus. Irmão, você precisa ser reto, não agir por impulso. Muita gente está agindo por impulso, mas eu quero convidar você a ser homens de Gênesis, especificamente nesse capítulo aqui que nós estamos lendo sobre Noé. Olha o que fez Deus parar e não destruir totalmente a humanidade, mas por causa de Noé foram salva a descendência dos homens e também foi salva a descendência dos animais, por causa de Noé. Seja você alguém que mude a história da humanidade. Seja você alguém que mude a história da sua família. Mas fulano não quer, Bertando não quer, Sicano não tá nem aí. Mas seja você a diferença. Homens em Gênesis são homens com propósito. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero orar agora por você e pela sua família. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Homens em Gênesis são homens de propósito. São homens, ó Deus,
que resolve viver a vida em justiça, como justo. São homens que resolvem viver a vida em retidão, ou seja, reto. Por isso, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor alcance essa pessoa agora. Tem piedade, tem misericórdia, ajuda ele, ajuda ela, dê força, dê ânimo e vigor para que eles possam continuar em tua presença. E quem ainda não está, que possa se achegar. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um grupo, com pessoas, compartilhe com a família tua e seja abençoado, impactado. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Deus abençoe.